por acima de tudo, amor. Bem, no terceiro bloco, eu quero comentar com vocês, e sei que talvez não termine, talvez nesse terceiro bloco, o assunto, o tema que eu vou entrar nele agora. Em tudo que nós fizemos, depois que eu recebi essa missão, há mais de 28 anos que eu estou aqui no hospital, há mais de 35 anos que eu estou na Cidade Maria, aconteceu pela primeira vez na minha vida um momento que eu já tinha sempre realizei as obras junto, de mãos dadas com todo esse povo solidário, as pessoas desse país que têm fé, todos os cristãos que têm sentimento de amor, como o mesmo sentimento que eu tenho, que meu pai teve, que nos ajudaram a chegar no tamanho que nós estamos e na alegria de atender um exército de mais de 6.000 pessoas por dia nós atendemos. E esse ano, com todas as dificuldades que nós estamos passando, com todos os entraves, foi a primeira vez que veio uma necessidade de eu criar um raciocínio, de racionalizar, e por eu ter uma unidade de prevenção a 30 quilômetros em Fernandópolis, de Jales, eu queria diminuir, estou fazendo um trabalho de enxugar a despesa, o desperdício, ia levar o tratamento, que é só prevenção, de Fernandópolis para Jales. Então foi a primeira vez que no meu coração, com muita dor, com muito sofrimento, eu enxerguei pela razão fechar uma unidade de prevenção sem atrapalhar nenhum atendimento, sem prejudicar ninguém e transferir para... Mas isso politicamente ia ter um efeito colateral de acusar o governo estadual, o governo federal da omissão que eles tiveram de me largar 6 anos sozinho nessa missão que era de parcerias, de mãos dadas com o governo estadual e com o governo federal. E foi muito triste esses últimos meses. Tenho passado por uma angústia que poucas pessoas, talvez alguma parte dessa angústia eu compartilhei em outros programas e contei a tristeza que eu estava vivendo. Por isso mesmo que eu estou com a imagem de Jesus misericordioso no cenário desse programa, para que a gente possa aprofundar, talvez não só nesse bloco, mas seguir no próximo programa, que vai ser em seguida também, a continuidade da misericórdia de Deus por todos nós. Eu, como sendo um otimista, como eu sou, um homem que acredita nos sonhos e na minha missão, determinei o fechamento, dia 1º de julho, da obra, de uma das obras que nós temos de diagnóstico, que é na cidade de Fernandópolis. E qual não foi minha surpresa da angústia e do sofrimento que eu consegui compartilhar com toda a comunidade de Jales, Fernandópolis. Todo o estado de São Paulo sofreu muito junto comigo sobre essa atitude, que um mês antes que eu enxerguei a determinação disso, eu passei profundamente pelo estágio de convocar a última vez o governador de São Paulo, por eu ter tido uma dificuldade de incompatibilização com o secretário, nunca pude apelar para ele, porque já estava determinado para ele as atitudes que nós tínhamos, estavam divergências, e aí fui até o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde, para pegar uma última esperança, se ele poderia ter condições de nos ajudar, que era muito pouco, mas era muito importante o valor do dinheiro que significa para atender a demanda que nós temos de pacientes em Fernandópolis. E qual não foi minha surpresa, viu, Padre Túlio, o Padre Túlio e o Padre Fernando, qual não foi minha surpresa, aonde o ministro foi taxativo comigo, dizendo: se você está querendo fechar, você está com juízo na cabeça, fecha a unidade de Fernandópolis e depois providencia também fechar a unidade de Jales, porque não vai existir daqui, principalmente esse ano, nenhuma autorização para nenhuma instituição se credenciar pela dificuldade que o país está em condições financeiras. Se isso não foi feito nesses últimos 6 anos, não é agora que vai ser feito. E o ministro ainda foi mais longe. O ministro disse para mim que a linha de pessoas que são pensadores, pessoas que são a inteligência, que são os médicos sanitaristas dentro do Ministério, não aprova investimento em câncer, porque cada paciente de câncer significa o custo de 500 pacientes da família. E o plano do governo
E ele me chamou muita atenção, o ministro, de dizer, olha Henrique, eu sou ministro da saúde, não sou ministro do câncer. Você é um especialista nessa área, você sabe buscar forma de fazer o tratamento de câncer. Mas, então, você tem que entender que o Ministério tem uma visão de um todo. E dentro dessa visão, é muito caro o tratamento de câncer. Por isso que não fez, até hoje, o que você imagina que é toda a dificuldade que você conhece, que não existe tratamento de câncer pelo país como deveria existir, é porque dentro do Ministério, há muitos e muitos anos, o pensamento é esse. O pensamento é, o dinheiro é pouco, então que faça para muitos. Então eu falei, olha, mas a Constituição, ministro, não é essa, e eu sinto uma dor profunda dessas pessoas terem de sair de 3, 4 mil quilômetros desse país, por não ter nem sequer um mínimo de dignidade para se tratar essa pessoa lá, e se dirigir com dor, com sofrimento, sem dinheiro, com todas as dificuldades, para se dirigir até Barretos, ou até os grandes centros de São Paulo, não só Barretos. E ele falou, bom, mas isso é um problema que você não espera que a solução saia principalmente agora, porque não saiu em tempo nenhum. Eu falei, exatamente, fazem 50 anos que existe essa imigração do Nordeste e do Norte do país, principalmente na região amazônica, imigrando para Barretos. Por essas atitudes todas, foi o dia que eu tomei a decisão, exatamente era dia 29, era exatamente dia 19, que eu queria enxergar 10 dias antes se de fato eu teria que fechar a unidade de Fernandópolis. E assim que ele determinou com essa clareza absoluta e com as diferenças de formas de eu entender o pensamento e entender mais profundo o pensamento dentro do Ministério da Saúde, que eu falei de fato, vai fechar dia 1º e mandei que todos os funcionários e todos os pacientes não iria prejuízo para ninguém e migrasse para Jales. E isso deu um barulho imenso, passeatas imensas em Fernandópolis, passeatas imensas em Jales, uma pressão profunda em cima do governo do Estado, divergências profundas pelos jornais, pela mídia, entre eu e o secretário da Saúde, mas eu cheguei ao ponto que, pela primeira vez na minha vida, eu achei que, de fato, eu teria que racionalizar um pouco. E aí foi a hora que eu determinei que houvesse o fechamento de Fernandópolis. É muito importante eu estar detalhando tudo isso para vocês, para não acharem que foi uma brincadeira de mau gosto ou foi uma forma de eu querer pressionar o governo. Não, profundamente foi uma dor profunda no meu coração a tomar essa decisão, mas eu achei que eu teria e tenho a missão de racionalizar, de enxergar numa crise quais são as alternativas que eu tenho na mão para gerir melhor a responsabilidade de tratamento de câncer, que nós tratamos mais de 6 mil pessoas por dia. E aí, enfim, determinei, principalmente hoje como presidente da instituição, que dia 1º houvesse essas mudanças. E o mais bonito de tudo que vai acontecer, e por isso que eu chamei a atenção, que o programa tem uma virtude imensa de mostrar a misericórdia de Deus, é o fato que eu acho que vai ficar para vocês no próximo programa, de eu contar como é que desenrolou, como é que apareceu profundamente um milagre na vida do hospital, na nossa vida, que não pode ser de outra maneira de eu querer ter o egoísmo de esperar para contar no livro, de esperar para contar só para a nossa família, só para a comunidade de São Pedro, que é uma comunidade que eu fiz na minha casa no dia de São Pedro, já está sabendo desse milagre, e vocês vão ficar curiosos de esperar que no próximo programa eu vou aprofundar o mérito do fato que aconteceu e abriu o próximo programa. Na sequência desse programa, na outra semana, vocês vão ter de cara o assunto que é a misericórdia de Deus mais profunda, mais viva, mais palpável que nós podemos ter, que foi onde que aconteceu um milagre de que não precisou dia 1º nós fechamos a unidade de Fernandópolis. Então, Padre Túlio, Padre Fernando, o que eu quero comentar com esse programa que nós estamos aqui? É um programa que é onde nós entramos profundamente analisando a forma profunda onde que Deus colocou todos nós no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo navio, o meu clero todo, a minha equipe toda. Eu não conheço um colaborador e não sei qual é a religião dele. Não conheço um que seja diferente do que eu tenho no coração. As pessoas que trabalham aqui nessa obra, todas elas
algum Elias comunicou que eles eram Eliseu para vir na obra de Deus que chama Hospital do Câncer de Barretos. Um hospital que trata as pessoas sem dúvida nenhuma, sem nenhum valor a não ser o tratar por amor. Se tratam por amor, se as pessoas que estão nos assistindo seguirem a mesma cartilha de tratar essas pessoas como nós tratamos só por amor, vocês vão ter o prazer, vão ter a mesma alegria nas maiores dificuldades de vocês de conhecerem profundamente a misericórdia de Deus. Eu precisava fazer esse programa dessa maneira para mostrar para todo mundo a profunda alegria, o profundo valor que eu estou tendo de seguir o instinto de viver pela minha fé. E esse programa, eu queria que, de tudo que eu já disse, que o Padre Túlio e o Padre Fernando Tadeu agora comentassem por que eu quis fazer um programa com essa visão tão profunda da fé que me move, que me motiva. Então, Padre Túlio, eu gostaria que o senhor terminasse dando uma explicação do que foi esse programa para nós. Na verdade, vem revelar aquilo que todos nós já sabemos. O hospital é uma obra de Deus, né? E Deus sabe quem coloca à frente. Você foi colocado à frente, né? Até eu acho muito bonito, né? Você se enxergar, né, nesse Eliseu, porque algumas pessoas ao lerem a Sagrada Escritura, às vezes acham que é um livro histórico, e na verdade a gente precisa se enxergar nesse livro para saber que a gente faz parte dessa história de Deus que continua, né? E mais importante é que você até na sua fala você já revelou também, todo Eliseu também é um Elias, né? Através de você, muitos outros também assumiram essa missão, muitos Eliseus em casa, né, assumiram essa missão de fazer parte dessa obra, seja através da colaboração, seja através do incentivo, das campanhas, quantos artistas, comprometimento, né? Então, esse programa, na verdade, só vem mostrar isso, que é uma obra de Deus, né, Padre? Com certeza. E aí, Padre Fernando, o que o senhor acha que esse programa estava inspirado no meu coração, por quê? Eu vejo que o amor gera amor, né? E esse grande amor de Deus na tua vida gerou toda essa obra de amor que se dá nesse chamado de amor, onde essa misericórdia de Deus que foi primeiramente na tua vida, né, Henrique, moveu o teu coração, que se tornou aberto para aceitar esse chamado, e se tornando aberto também, por meio de você, chamou tantas pessoas para fazer parte desse projeto de amor. E que continua, como o Padre nos disse, continua e continuará, porque a obra de Deus ela não termina, ela é progressiva. E acho interessante porque a gente sempre fala, tanto mal que há no mundo, né? A gente só vê, porque a mídia só mostra as coisas negativas, mas se o mundo ainda continua é porque o bem que há no mundo é muito maior, né? E o bem que a gente vê acontecendo ao nosso redor, aqui no hospital, é muito maior do que todo o mal que há no mundo, porque o amor que está nos corações, está ao nosso redor, é muito maior do que o mal. Então, Padre Fernando, o que eu quis fazer com esse programa? Mostrar para as pessoas que com tudo que eu testemunho que eu tenho fé, com toda a minha fé e com todo o apoio que eu tenho de vocês, que são pessoas que me enriquecem com a sua fé, eu não conseguia enxergar uma luz no fundo do túnel por ter tomado uma decisão que jamais eu tomaria, porque eu sou um coração valente. É essa virtude que Deus me escolheu na minha missão, que minha mãe escreveu isso no dia que eu nasci. Mas, mesmo assim, com toda a minha fé, eu fico hoje testemunhando que a gente não tem tanta fé quanto deveria ter, porque na última hora, vocês vão assistir no próximo programa, aonde aparece a misericórdia de Deus e falou, você não vai fechar as portas. Então vamos assistir o próximo programa, e esse programa era um programa que eu queria mostrar para vocês uma alegria, um momento que eu vivi de muita angústia, mas um momento de maior alegria pela misericórdia de Deus. No próximo programa vocês vão gostar do tema também. Vamos para o próximo programa. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e
assim curar a dor. For assim